Bom, nessa aula a gente retoma um pouco das questões sobre formas modais em salas retangulares e discute um pouco mais a fundo o que acontece em salas não retangulares. Pelo menos para dar uma intuição nesses casos e quais são as estratégias que a gente pode usar para resolver problemas complexos. Então, a gente viu da aula passada que numa sala retangular de paredes rígidas a gente tem a lista ali de modos, né, que a gente pode calcular com essa expressão, e as formas modais calculado aqui por essa expressão, que é um triplo cosseno aqui na direção x, y e z. Bem, a gente tem então as frequências modais e as formas modais para salas retangulares de maneira bem definida, e para elas a gente pode calcular de maneira exata o que acontece. E aí a gente viu que quando um dos índices apenas é não nulo, né, e os outros dois são nulos, a gente tem a formação dos modos axiais, que vão, a forma modal nesse caso, vai variar apenas em uma dimensão, e aí eu plotei para vocês o absoluto da forma modal, mostrando aqui o máximo, por exemplo, nas extremidades, né, em x igual a zero, em x igual a lx, ou em y igual a zero, em y igual a ly. Quando dois dos índices forem não nulos e um índice for nulo, a gente tem a formação do que a gente chama de modo tangencial. Nesse caso, a gente vai ter a variação da forma modal na direção da altura não vai acontecer, então vai ser constante, mas a forma modal vai variar ao longo da direção x e y, né? E, portanto, a gente vai ter aqui essa variação mais complexa no caso do modo tangencial. E no caso do modo oblíquo, né, a gente tem a variação nas três dimensões, porque nenhum dos índices agora vai ser nulo mais. Então, a gente vai ter aqui a formação desse modo oblíquo, variando a forma modal ali nas três dimensões. No entanto, a gente viu que nas quinas aqui, a gente sempre vai ter uma forma modal com o seu máximo. O que acontece, então, em salas não retangulares? A gente tem esse tipo de sala aparecendo de maneira bem comum. Na prática, a nossa sala, a gente nunca vai ter uma sala perfeitamente retangular, porque a gente vai ter mobília, a gente vai ter tratamento acústico dentro, a gente vai ter outras coisas, né? Então eu tenho aqui uma foto da câmara reverberante no nosso laboratório. Já dá para notar aqui, né, se vocês prestarem atenção na imagem, né, que essa câmara tem paredes inclinadas, isso exatamente para promover uma maior difusividade ali no campo acústico. Essa câmara tem difusores dentro dela, e o mesmo vale aqui para a sala de controle de um estúdio, que vai ter paredes inclinadas, etc. Então, a rigor, a gente não tem uma solução analítica para calcular nem a lista de modos, nem as formas modais. Tá? A gente precisa das duas coisas para fazer as contas aí em baixa frequência. O que a gente pode fazer então nesses casos é usar um método de numérico, por exemplo, como o método de elementos finitos, FEM, ou o método de elementos de contorno, BEM, para computar o campo acústico aí no espaço. Tá? O método de elementos finitos é um método que existe, por exemplo, a possibilidade da gente fazer análise modal, né? Extrair os modos e depois fazer a expansão modal. Então a gente consegue computar aí de maneira exata para esses casos a lista de modos e as formas modais. Tá? Isso que eu tenho aqui nos próximos slides. Eu tenho análise de elementos finitos, feito pelo professor Paulo Maresi, para salas que não têm superfícies, né, retangulares ou em formato de paralelepípedo. Então eu vou compará-las com salas em formato retangular. E por compará-las eu quero dizer o seguinte: nós pegamos salas em formato paralelepípedo e calculamos salas retangulares cujas dimensões médias eram muito perto dessas salas de formato de paralelepípedo. Então o que acontece? Essa sala aqui, ela é uma sala que tem uma das inclinadas, e a gente tomou essa dimensão Ly aqui, sendo a média dessas duas dimensões, Ly menor e maior. Tá? Então, o que a gente observa e o que a literatura diz que a gente também tem nesse tipo de cenário? A gente tem aqui um primeiro modo,
né? Na sala retangular 27,6 Hz e na sala de parede inclinada aqui com 26,8 Hz. Estão relativamente próximos e isso acontece para boa parte da nossa faixa de frequência. Então, as frequências modais elas não são exatamente iguais, mas elas são mais ou menos próximas uma das outras. A forma modal, no entanto, né, para essa sala retangular aqui, ela é bem comportada, a gente já conhece, né, vai ser um cosseno. Né? Agora, para essa sala aqui, de parede inclinada, a gente vai ter uma forma modal que está variando aqui em 2 dimensões já, né, porque essa tem essa parede inclinada. Primordialmente, claro, né, a variação se dá nessa direção aqui, aparentemente, mas a rigor há variações, né, em 2 dimensões. Então, a forma modal é diferente, né? Isso vai acontecer sempre. Né? Por exemplo, a gente tem esse modo aqui em 71,9 Hz e esse outro modo aqui, que é o mais perto, né? Em 69,9 Hz. Então, as frequências ali de novo aparecem próximas uma das outras. No entanto, a forma modal é radicalmente diferente. Né? Então, as regiões aqui de máximo e mínimo são bem diferentes nesse formato aqui da sala não retangular e desse formato aqui da sala retangular. E vocês podem observar, tanto nesse caso como no outro, que a gente tem quinas vivas aqui, em que a forma modal tende a ser máxima, e outras quinas aqui em que a forma modal não é máxima. Então, essa coisa da forma modal ser máxima vale para a sala retangular, mas para a sala de não retangular isso acontece para algumas quinas e não para outras. Né? E aqui a mesma coisa acontece. Então a gente tem aqui um máximo aqui, esse outro máximo aqui, e nessas 2 quinas aqui a gente não tem máximo. Certo? Então a forma modal muda radicalmente, mas talvez a tua lista de modos não mude tão radicalmente. Então a nossa conclusão é que essas frequências modais elas se alteram ligeiramente, existe uma diferença, mas a diferença não é tão grande, e as formas modais sim se alteram consideravelmente. Então a pressão sonora ela tende a ser elevada nas quinas, mas de novo, né, não vai ser em todas as quinas da minha sala não retangular que a pressão sonora, que a forma modal vai ter amplitude elevada. Então, a rigor, para resolver o problema de maneira exata, a gente deveria usar um método numérico, como o FEM, bem para obter essas frequências modais, essas formas modais. Então, as frequências modais vão se alterar de maneira mais ligeira, as formas modais se alterar consideravelmente, e, de novo, a forma modal vai tender a ser máxima nas quinas, mas aí você vai ter que avaliar caso a caso. A gente tem uma pesquisa em curso, que é uma dissertação já finalizada, mas agora a gente já está naquele período de fazer um artigo, em que a gente analisou aspectos relativos a isso para diferentes salas. Né? Então, o que a gente avaliou? A gente avaliou salas com diferentes geometrias e a gente avaliou as curvas de decaimento, as respostas em frequência e as respostas ao impulso. E quais as diferenças entre elas relativo a um caso de sala retangular. Né? Então, nós observamos que as curvas de decaimento mudam um pouco, o que implica que os parâmetros acústicos objetivos vão mudar pouco se você usar uma sala retangular de dimensões médias para representar a tua superfície mais complexa. Então, curvas de decaimento e parâmetros mudam pouco, mas as FRFs e as respostas ao impulso mudam consideravelmente. Né? Elas não têm um grau de similaridade alto com esse caso aproximado da sala retangular de dimensões médias. Tá? Então, o que acontece? Se eu não disponho de um método numérico, né? Se eu estou trabalhando num escritório de projeto, que é um escritório pequeno, não tem um método numérico, ou eu estou tentando entender como fazer o design de um home studio, eu ainda não tenho um método numérico, eu estou fazendo isso de maneira mais informal, qual é o caminho, né? Qual é o atalho que eu posso tomar? Tá? O atalho é tomar dimensões médias da sua sala e fazer as contas com essas dimensões médias usando um modelo de sala retangular. Então é como se você forçasse a tua sala a ser uma sala retangular de dimensões médias. Nós vamos encontrar as frequências modais, que vai ser uma lista aproximada, mas
parecida com a lista de modos da sala real, e a gente sabe que a forma modal vai tender a ser máximo nas quinas. E aí, a partir dessa lista e desse conhecimento de que a forma modal vai tender a ser máximo nas quinas, a gente pode especificar aí os absorvedores de membrana para essa faixa de modos que a gente tem, né, e aplicá-los aí nas quinas da sala. E aí eu tenho que manter ali um certo espaço para manobra. Por exemplo, se eu perceber, for medir a minha sala depois que o projeto estiver implementado e perceber que, eu ainda posso tentar melhorar um pouco a resposta em baixa frequência. Então eu posso aplicar mais absorvedores de membrana ou tentar mudar a posição desses absorvedores de membrana para pegar exatamente os valores máximos ali das formas modais. Agora, sem o método numérico, não dá para calcular as formas modais de maneira precisa, e aí é difícil também prever como o som vai se comportar dentro da sala. Se eu quiser fazer alguma auralização, por exemplo, não dá para fazer, a não ser que eu tenha um método numérico para calcular a forma modal e a pressão sonora de maneira exata. Então, essa coisa de aproximar a sala de uma sala retangular serve para os parâmetros acústicos, para o decaimento, serve para ter uma noção de como que vai ficar a distribuição dos modos e quais são os absorvedores de membrana que eu posso utilizar para tratar esses modos. Lembrando que os absorvedores de membrana têm que ter uma banda de absorção relativamente larga, exatamente por causa dessas coisas de incerteza que a gente tem na hora do projeto. Certo? Bem, por hoje era isso. Até mais.